Acompanhe as emoções do próximo capítulo de Marisol. Amparo segue chocada com a revelação de Rodrigo. Rodrigo garante que Sandra e nem Diego podem descobrir a verdade. Rodrigo teme que os dois tirem Vanessa de Marisol. Amparo promete a Rodrigo que não vai contar nada a Sandra. Amparo abraça Rodrigo e ressalta que vai se calar, mas não para poupar Marisol, mas sim para que Sandra continue tentando seduzir Rodrigo. Dolores informa a Marisol, Vanessa e Gil que o jantar está servido. Marisol pede a Dolores que chame Eduardo. Mário vai à casa de Margarida. Margarida comemora a presença do filho. Mário pergunta pelo irmão. Margarida conta que Chico deixou o país há 18 anos após a tragédia com seu filho. Mário pede a Margarida que fale sobre Rodrigo e Marisol. Margarida conta que eles tiveram um filho que foi roubado quando recém-nascido. Mário pergunta se Marisol e Rodrigo tiveram outros filhos. Margarida afirma que não, mas ressalta que Marisol criou um bebê que foi encontrado dentro de uma caixa de papelão na rua. Eduardo aparece na casa de Mário e conta a Zulema que saiu fugido da casa de Marisol, pois Gil estava lá. Zulema fica apavorada e afirma que sabia que essa história de Gil namorar Vanessa não daria certo. Eduardo fica chocado ao descobrir sobre o namoro dos dois. Zulema aconselha Eduardo a roubar as joias de Marisol. Zulema acredita que Marisol irá desconfiar que Gil foi o ladrão. Gil agradece a Vanessa e Marisol pelo jantar. Gil combina de se encontrar com Vanessa no dia seguinte. Vanessa pergunta a Marisol se ela ficará contra o namoro dela com Gil pelo fato de ser pobre. Marisol afirma que não. Vanessa conta à mãe que não ama Gil e só está com ele para esquecer da canalice que Rodrigo a fez. Marisol aconselha a filha a não brincar com os sentimentos de Gil. Vanessa demonstra não se importar com os sentimentos do jovem. Vanessa culpa Marisol pelo que Rodrigo a fez. Vanessa joga na cara da mãe que ela se casou com um homem que não presta. Marisol pede desculpas à filha e a abraça. Eduardo retorna à casa e sobe as escadas. Eduardo entra no quarto de Marisol. Eduardo tranca a porta. Um delinquente abre as gavetas de Marisol e encontra sua caixa de joias. Eduardo coloca as joias de Marisol em um saco plástico. Zulema deseja que Eduardo apareça logo com as joias. Mário aparece e conta a Zulema que descobriu por meio de Margarida que Vanessa não é filha legítima de Marisol. Zulema segue achando tudo muito arriscado. Rodrigo não entende como sua felicidade com Marisol acabou tão rápido. Sandra aparece e se senta ao lado de Rodrigo. Sandra se insinua para Rodrigo e afirma que o fará esquecer de Marisol. Rodrigo rejeita a juíza e afirma que não quer magoá-la. Rodrigo garante que não vai amá-la. Sandra pede uma chance a Rodrigo e o beija. Amparo aparece e comemora que os dois estejam se aproximando. Amparo deseja que após o divórcio, Rodrigo se case com Sandra. Vanessa conta a Angélica que precisa muito de Gil para levar à frente seu novo plano. Angélica não entende. Vanessa conta que terá um filho com um vendedor de flores, mas ressalta que Gil jamais saberá. Vanessa afirma a Angélica que dirá a todos que o filho que espera é de Rodrigo. Após roubar as joias de Marisol, Eduardo desce as escadas. Eduardo tenta sair novamente e Marisol o surpreende. Eduardo se justifica para a mãe. Marisol pede ao filho que não saia sem avisar. Eduardo conta que iria passear no jardim, mas Marisol o impede e pede a ele que a conte como se sente na casa. Eduardo conta que está gostando muito da mansão. Marisol pergunta onde o jovem esteve. Eduardo conta que foi visitar um amigo que não está bem. Marisol aconselha Eduardo a não sair sozinho e o pede que saia com o motorista. Eduardo conta que não está acostumado a sair com o motorista. Marisol menciona Gil e conta que o convidou para estudar com ele. Eduardo incentiva Marisol a desistir dessa ideia e ressalta que não vai estudar com Gil. Sandra apresenta seu escritório para Rodrigo. Rodrigo elogia o local. Rodrigo conhece a sala de Sandra. Rodrigo agradece a Sandra pelo emprego. Sandra celebra que vai trabalhar com Rodrigo. Sandra pergunta se Rodrigo não pretende voltar a pintar. Rodrigo afirma que não. Mimi é aconselhada por Marisol a se desfazer do quadro de Vanessa. Sandra aconselha Rodrigo a não pensar em Marisol e o beija. Diego aparece e pergunta se atrapalha os dois. Amparo fala com a manicure e marca de fazer as unhas. Amparo sente um mal-estar e cai desacordada no sofá. Sandra questiona a presença de Diego. Diego afirma que quer falar sobre a filha. Amparo segue desmaiada. Marisol confidencia a Mimi que ama Rodrigo, mas terá que esquecê-lo. Sandra pergunta a Diego quais notícias ele tem sobre a filha abandonada. Rodrigo também pressiona Diego para que diga logo. Diego não entende o interesse de Rodrigo em saber essa informação sobre sua filha. Mimi aconselha Marisol
Marisol a usar seu mais novo colar. Marisol concorda. Ao abrir o porta-joias, Marisol o encontra vazio. Marisol se desespera. Mimi não entende quem possa ter levado as joias. Tomás e Loreta lamentam que Tulinho tenha que trabalhar tão cedo. Um carro aparece em frente à vila. Tomás questiona Loreta sobre Iole. Loreta conta que a filha segue inconsolável após ter descoberto que Gil está namorando Vanessa. Tomás e Loreta ficam chocados ao verem Eduardo todo engravatado. Tomás afirma que Eduardo parece uma pessoa importante. Loreta desconfia. Gil percebe que Zulema está muito nervosa. Zulema não dá caso a Gil. Eduardo aparece bem vestido e Gil se impressiona. Zulema manda Gil trabalhar. Zulema questiona Eduardo se ele trouxe as joias. Rodrigo conta que é amigo de Sandra e, portanto, se interessa pelas coisas dela. Sandra questiona o que Diego descobriu sobre a filha. Diego afirma que o detetive que contratou já está em busca das pistas. Sandra não acredita que a garota apareça, mas Diego a incentiva a ter fé. Rodrigo questiona Sandra se ela já parou para pensar que a filha perdida tem a outra família e eles não queiram devolvê-la. Sandra garante que quem quer que esteja com sua filha terá que a devolver. Eduardo entrega as joias para Zulema. Marisol não entende como as joias desapareceram. Mimi afirma que agora há uma pessoa estranha na casa. Marisol não acredita que Eduardo tenha roubado as joias. Mimi garante que eles conhecem pouco do caráter de Eduardo. Marisol conta que Eduardo não tem razão para roubar. Eduardo não entende a pressa de Zulema em deixar o país. Eduardo questiona o que Marisol fará quando descobrir que suas joias sumiram. Zulema conta que eles colocarão a culpa em Gil. Zulema admira as joias de Marisol e afirma que possui uma fortuna em suas mãos. Eduardo pede explicações a Zulema. Zulema o manda calar a boca e ressalta que a partir daquele momento não o conhece mais. Zulema esconde as joias em um pote. Romilda e Romualda questionam se Eduardo virou ladrão de banco. Loreta afirma que não sabe. Tomás conta que Eduardo chegou ao cortiço muito bem vestido. Eduardo aparece e impressiona as tias. Amparo recobra os sentidos e garante que sua cabeça está a ponto de explodir. Vanessa aparece com suas amigas e Marisol as cumprimenta. Vanessa percebe a seriedade da mãe. Marisol conta a Vanessa que foi roubada. Vanessa acusa Gil. Marisol não acredita que seja Gil. Vanessa tenta convencê-la de que foi Gil. Marisol fica chocada e duvida que Gil tenha feito isso. Vanessa aconselha a mãe a colocar Gil atrás das grades. Marisol decide procurar Gil e questioná-lo sobre o roubo. Marisol exige que Vanessa lhe dê o endereço do jovem. Romilda e Romualda questionam o sobrinho sobre suas roupas novas. Eduardo conta que conseguiu as roupas através de seu emprego novo. Sandra tenta seduzir Rodrigo. Rodrigo a evita e decide procurar Amparo. Eduardo conta a todos que virou ator. Romilda e Romualda pedem a Eduardo que volte a morar com elas. Eduardo recusa. Tomás suspeita que Eduardo esteja metido em algo sujo. Amparo pressiona o médico para que diga o diagnóstico. Heitor explica que só terá o resultado dos exames no dia seguinte, pois os exames ainda não ficaram prontos. Marisol aparece no cortiço. Marisol pergunta a Loreta por Gil. Mário tenta fazer com que Zulema desista de fugir, mas a ex-cantora está decidida a ir embora. Marisol pergunta a Tomás por Gil. Tomás aponta para a casa de Gil. Zulema e Mário brigam. Mário a proíbe de ir embora. Marisol bate na porta dos bandidos. Zulema afirma que se Marisol os ver, ela descobrirá toda a verdade. Rodrigo pensa em Marisol. O pintor se lembra de quando se encontrou com Marisol pela primeira vez, quando ela vendia flores. Amparo aparece. Rodrigo pergunta onde ela estava. Amparo é grossa com Rodrigo e afirma que não é criança para que ele queira controlá-la. Amparo toma um remédio. Amparo volta a sentir dores de cabeça. Amparo afirma que não pode ficar doente. A bruxa ressalta que ainda tem muitas coisas para fazer. Amparo deseja acabar com Marisol e Vanessa. Marisol segue batendo na porta. Mário e Zulema ficam calados. Mário disfarça a voz e ressalta que Gil não se encontra. Marisol pede a quem a respondeu que diga a Gil que precisa falar com ele. Ao deixar o local, Marisol se encontra com Gil. Angélica afirma a Vanessa que Gil é um coitado. Vanessa confessa que não gosta de Gil e ressalta que vai usá-lo para engravidar e dizer que o filho é de Rodrigo. Angélica aconselha Vanessa a usar Leonel para isso e ressalta que pagará mal para ela estar envolvida com um bandido. Vanessa resolve se livrar de Gil. Vanessa entra em contato
contato com a polícia e denuncia Gil. Marisol questiona Gil o motivo de ter traído sua confiança. Gil não entende nada. Marisol confronta sobre suas joias. Mário questiona Zulema de quais joias Marisol fala. Zulema dissimula. Gil conta a Marisol que não roubou nada e ressalta que é pobre, porém honesto. Marisol sai e deixa Gil falando sozinho. Vanessa conta a Eduardo que denunciou Gil pelo roubo das joias. Vanessa deseja não estar enganada e que não tenha sido Eduardo que roubou as joias. Amparo deseja que suas dores passem. Rodrigo procura a mãe. Amparo pergunta a Rodrigo que caso ela adoeça, ele realizaria seu último desejo. Rodrigo pergunta qual seria esse desejo. Amparo esclarece que ficaria feliz se Rodrigo se divorciasse de Marisol e se casasse com Sandra. Gil promete a Marisol que não roubou ninguém e ressalta que ganha vida honestamente. Marisol segue confusa. No mesmo instante, alguns policiais aparecem e resolvem levar Gil com eles. Mário e Zulema saem de dentro da casa. Zulema se aflige. Marisol esclarece aos policiais que é dona das joias e não prestou nenhuma queixa. Os policiais esclarecem que há uma denúncia contra o jovem. Mimi recrimina Vanessa por ter denunciado o próprio namorado. Vanessa conta que não é namorada de Gil e ressalta que só saiu com ele para esquecer da canalice que Rodrigo lhe fez. Rodrigo despreocupa Amparo e a assegura que ela não vai morrer. Amparo insiste para que Rodrigo lhe prometa que caso ela morra, ele vai se livrar de Marisol e se casar com Sandra. Sandra aparece e ouve a conversa. Rodrigo cede às exigências de Amparo e promete que se ela adoecer, se separará de Marisol e se casará com Sandra. Gil fica triste ao descobrir pelos policiais que a queixa foi aberta por Vanessa. Marisol garante a Gil que Vanessa estava confusa. Os policiais resolvem levar Gil. Os moradores do cortiço aparecem e perguntam o que está havendo. Romilda e Romualda contam que Gil é um ladrão. Gil é levado pelos policiais. Todos os moradores do cortiço se sensibilizam ao verem Gil sendo apreendido. Sandra aparece na mansão e pede para falar com Marisol. Mimi chama a atenção de Sandra. Vanessa aparece e manda Sandra ir embora. Sandra não se intimida com Vanessa. Mimi chama Sandra de sem vergonha e a acusa de beijar Rodrigo. Vanessa planeja expulsar a bruxa, mas Mimi garante que pode expulsá-la sozinha. Marisol aparece e confronta Sandra sobre o que está havendo. Loreta tenta convencer Iole de que o que aconteceu com Gil foi um engano. Romualdo afirma que Gil é filho de Mário e Zulema e possui o mesmo sangue pecaminoso dos dois. Loreta manda a fuxiqueira calar a boca. Zulema sugere a Mário que eles devem ir embora, mas Mário nega. Zulema pega o pote com joias. Mário o toma das mãos de Zulema e encontra as joias. Mário deduz que é por isso que Gil foi apreendido. Mário questiona Zulema. Marisol exige que Sandra deixe sua casa. Sandra relembra que a empresária disse uma vez que ela era muito bem-vinda. Marisol alega que as coisas mudaram. Sandra pergunta se é pelo fato de Rodrigo estar vivendo na casa dela. Marisol garante que não se interessa por Rodrigo. Sandra garante a Marisol e Vanessa que vai se casar com Rodrigo. Marisol não entende o motivo de Sandra ter olhado bem na cara de Vanessa ao dizer isso. Vanessa enrola a mãe. Mário teme que eles sejam descobertos com as atitudes equivocadas de Zulema. Zulema conta que venderá as joias e com o dinheiro vai fugir. Mário exige que Zulema devolva as joias para Chupacabra entregá-las a Marisol. Zulema pega uma garrafa e a golpeia na cabeça de Mário.